A gente está vivendo num momento difícil, você já deve ter percebido. O desemprego em 2019 alcançou o patamar próximo de 12%, isso é muito alto. E com a crise que a gente está vivendo agora, ele pode passar a chegar até a 18%, isso é muito alto. E quem trabalha na informalidade, quem trabalha como autônomo, tem mais dificuldade para lidar com isso, porque sofre os primeiros impactos dessa crise. Hoje a gente vai falar de um conceito que foi criado em 2008, que pode ajudar a você a lidar melhor com isso. Se você é autônomo ou conhece alguém que está nessa situação de informalidade, vale a pena ver esse vídeo. A gente vai falar sobre o microempreendedor individual, o MEI. O MEI foi criado em 2008 pela Lei Complementar 128 de 2008 e é uma política pública do governo federal que visa criar uma figura de empresário mais simples. Então vamos lá, vamos traduzir o que seria microempreendedor individual. Micro vem de muito pequeno, empreendedor é empresário, individual é alguém que trabalha sozinho, então é um empresário individual. Ou seja, uma empresa grande tem vários empregados, várias pessoas, vários sócios. Já o microempreendedor individual, ele é um CNPJ, ele é uma empresa, só que ele é uma empresa que é de uma pessoa. Então, é uma pessoa, por isso individual, que representa a empresa na totalidade. E ela tem um CNPJ e tem uma facilidade e uma desburocratização bem relevante, bem grande para conseguir ter acesso a se tornar um MEI. Ok? Para você ter acesso ao MEI, você tem que entrar no portal do empreendedor.gov.br. É o site oficial do governo federal que você preenche os seus dados e pela internet você já consegue ter o seu CNPJ e a sua certificação como microempreendedor individual. A gente vai falar sobre algumas características básicas do que seria o microempreendedor individual. A primeira eu já falei, é a questão da facilidade de se tornar um microempreendedor individual. Com acesso à internet você consegue, preenchendo seus dados, consegue o seu CNPJ. A segunda característica, tem uma restrição, não pode ser servidor público federal e não pode ter uma outra empresa. Se você já é empresário de uma outra maneira, é sócio de algum negócio ou é o servidor de um órgão público federal, você não pode ser um MEI, certo? A terceira característica, você paga todo mês um documento que chama DAS, que é o documento de arrecadação do Simples. Ele varia de R$ 49,90 a R$ 55,90. E nesse valor que você paga, você tem direito a uma seguridade que eu vou explicar já daqui a pouco. A quarta característica, você faz a declaração anual de faturamento do Simples Nacional, que é a DASN. Então é uma espécie de declaração do imposto de renda, só que simplificada, muito simplificada mesmo. O empreendedor coloca lá, ele lista o que ele ganhou no decorrer do ano. A quinta característica, ao pagar a DAS anualmente, a DAS, o empreendedor ganha o direito de ter benefícios do governo. Então, auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria são 3 desses benefícios que, ao se tornar um microempreendedor individual, ao passar um período contribuindo, que é em torno de 10 meses a 12 meses, você já fica segurado pelo INSS. A sexta característica importante do microempreendedor individual é que ele pode emitir nota fiscal. Então, às vezes, o empreendedor informal ele quer vender para um comércio, quer vender para um órgão público e não consegue. Por quê? Porque esses estabelecimentos eles exigem nota fiscal. E, sendo um microempreendedor individual, a pessoa pode emitir uma nota fiscal normalmente. A sétima característica, o MEI pode ter um empregado, até um. Ele pode ter normalmente, legalmente, regularmente, uma pessoa para trabalhar para ele, certo? A oitava característica importante facilita ser um MEI, ter um CNPJ, ser uma pessoa jurídica, facilita o acesso a linhas de crédito de diversos bancos, sejam públicos ou privados. E aí você é tratado de uma forma diferencial, você é tratado como uma empresa de fato. Nona característica, o faturamento do MEI pode ser até R$ 81 mil por ano.
esse é o limite do faturamento de um MEI. Ou seja, se ele passar desse faturamento, que ele daria mais ou menos R$ 6.750 por mês, se ele passar do total de R$ 81 mil por ano, ele já fica enquadrado como uma microempresa, certo? E aí a tributação já é diferente, não é mais simples de forma fixa, né, com o valor que a gente falou anteriormente. E a característica importante do MEI é que é uma solução inteligente para quem está na informalidade. E nesse momento de crise, algumas linhas de crédito do governo elas vão ser oferecidas para quem tem CNPJ, para quem tem um negócio, mas tem que estar regularizado. Então, ter um CNPJ de MEI facilita muito a ter acesso a algumas linhas de crédito emergenciais, como essa, por exemplo, essas que estão surgindo nesse momento agora para lidar com a crise do coronavírus. Ok? Vale lembrar, essas foram as 10 características, mas vale lembrar que ao se tornar MEI, você ganha duas personalidades no mundo social. Você se torna uma pessoa física, continua sendo uma pessoa física e se torna uma pessoa jurídica. Então, ao se tornar essas duas personalidades, você tem que ter muito cuidado com os seus gastos, suas despesas, e para isso tem que ter um planejamento financeiro e um controle de gastos específico para não confundir as figuras, principalmente no momento que for fazer as declarações anuais, certo? E também na gestão financeira, afinal de contas, ao se tornar um MEI, você já se torna um empresário, e essa questão da contabilidade, ela fica simples de fazer, mas ela já se torna uma obrigação do MEI. Então, lidar com essas informações é uma obrigação desse novo empresário, que seria o microempreendedor individual. Espero que vocês tenham entendido isso. Nesse momento que a gente está vivendo, o MEI ele é importante para se blindar. Essa pessoa está na informalidade, está desempregada, se tornar um MEI pode ser uma alternativa para que ela se blinde de algumas situações que possam ocorrer com ela. Então fica a dica, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.